Amém? Eu quero que você abra a palavra do Senhor, por gentileza, em Provérbios. Provérbios capítulo 3, vamos ler do versículo 3, do versículo 1 até o 12. Provérbios capítulo 3, versículo 1 ao 12. Já vão intercedendo por mim aí, estou um pouco cansado hoje. Como eu falei para vocês, fui com o Noah no médico ontem, a gente chegou tarde, ele mal dormiu à noite. E aí, vim cedo para cá. Aí à tarde ele estava, graças a Deus, bem, né? Então não consegui descansar, mas intercedam aí que é a palavra do Senhor que traz tudo aquilo que nós precisamos. Todos acharam? Amém? Ou vocês estão lendo aqui? Pode ler também, não tem problema. A palavra do Senhor diz assim, ó. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração. Isso aqui é interessante porque você vê que Deus ele sempre traz as mesmas orientações. Não sei se você percebeu. Para Moisés, para Josué, guarde os meus mandamentos. Guarde essa palavra dia e noite. Mas aqui sabe o que salta aos meus olhos? Porque a lei ela era escrita em pedras. Então a palavra do Senhor, os mandamentos, não era ainda como temos no Novo Testamento escrita no nosso coração. Mas aqui a gente vê a revelação, aquilo que Deus traz a Salomão aqui, e falando assim, ó, sabe onde você guarda a palavra de Deus? Sabe isso que está na pedra, que está nos papéis hoje? Guarda no seu coração. Guarda no seu coração. E depois lá na frente, né, em 2 Coríntios, capítulo 3, você pode ler depois, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas, escritas pelo dedo de Deus. E que agora não mais, né, em pedras, mas no nosso coração com o sangue de Jesus. Então isso é maravilhoso. Mas vamos continuar lendo aqui para depois a gente dar andamento na palavra. Versículo 4. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Presta atenção nisso aqui, ó. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não só nos bons, mas Deus está com você nos ruins também. E Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo, refrigério para os seus ossos. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa noite nós queremos que o Senhor tenha liberdade aqui. Fale a cada coração, me use como instrumento em tuas mãos, que o Senhor traga a revelação, Pai, da tua palavra a cada entendimento aqui, Pai. Que o Senhor fortaleça, Pai, aqueles que estão fracos, que o Senhor traga, Pai, a resposta para aqueles que estão com perguntas há tanto tempo sem resposta. Que o Senhor seja a luz, a direção, que o Senhor traga cura, traga libertação, traga restauração e traga salvação nessa noite, através da Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem dessa noite é esse aqui, ó. As melhores coisas da vida. As melhores coisas da vida. Enquanto eu estava orando e buscando a direção do Senhor por essa palavra, me veio muito forte esse tema no coração e tenho estudado com os meninos aqui que eu lidero, Provérbios, e saltou aos meus olhos esse capítulo 3.
E quando a gente fala sobre as melhores coisas da vida, quando eu dou esse tema para vocês, o que vocês pensam? O que vem na sua mente? Fala assim, as melhores coisas da vida, o que você começa a pensar? O que para você são as melhores coisas da vida? Começa a refletir aí. O que é? Aqui na imagem eu fiz questão de colocar algumas coisas que diz assim, ó, conquistar o mundo, né? Tem gente que tem essa ambição, a liberdade, a aventura aí, né? Viagens, lugares que você deseja conhecer, um relacionamento, um amor, um namoro, um casamento, experiências que você pode viver que são incríveis, talvez um trabalho, algo que você busca aí incansavelmente. Sucesso, né? Tem gente que quer ser famoso, tem gente que quer ter bastante seguidor no Instagram hoje, tem gente que quer ser youtuber, realização pessoal, ter paz, né? Felicidade. Para muita gente que tentou buscar todas essas outras coisas, já percebeu que aquilo lá não tem tanto valor, sabe que o último ali já vale mais que as outras, de ter paz, de ter felicidade, de você ter harmonia, de você ter alegria com aqueles que você tem comunhão. Eu quando eu estava fazendo essa imagem aqui, sabe o que eu fiquei pensando? Porque assim, quem nasceu em 2000 tem 26 anos, né? Interessante isso. Alguns ainda vão fazer. Mas pra gente que é de 1987, né, Rodrigão? Quando falava dos anos 2000, eu pensava nisso aqui, ó. A gente assistia os Jetsons lá, então, carro voador, né? Era isso que a gente imaginava dos anos 2000. 2026, então, tá louco, achei que a gente ia ter shopping na Lua já. Brincadeira. Mas assim, não é o que a gente pensava. O futuro está chegando, muitas coisas acontecendo, mas quando a gente fala das melhores coisas da vida, a gente pensa muito nas conquistas materiais. A gente pensa muito nas conquistas amorosas, relacionamentos que a gente pode alcançar ou não. A gente pensa nisso. Mas é interessante que, se você parar para pensar, tudo aquilo que você já conquistou hoje, tudo aquilo que você tem hoje, sem pessoas não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. A gente hoje vai falar sobre 3 pontos importantes desse provérbio e 3 caminhos que eu quero que você anote, que depois a gente vai detalhar. O primeiro deles é que se você guarda as bênçãos do Senhor, você segue o caminho de Deus. Então, as bênçãos de guardar os caminhos do Senhor. O segundo ponto será sobre ter paz, é permanecer fiel a Deus. E o terceiro ponto é, em tudo você precisa crescer. Crescimento por meio dos seus acertos e por meio das correções de Deus. Eu nem pus os seus erros, mas das correções de Deus. Nós vamos destrinchar sobre isso. Mas eu quero falar com vocês numa introdução aqui rápida, porque vai encaixar muito bem com aquilo que eu quero falar com vocês, com aquilo que Deus deseja falar no nosso coração, sobre as melhores coisas da vida. E essa semana a gente está em clima de Copa do Mundo, né, assistindo jogos, e vendo o Brasil, né, jogar muito bem a Copa do Mundo, e com a esperança do Hexa, a gente tá nessa, né? Você não tá, não? E eu vi um jogador, ele chama Ian Diamondé, ele é da Costa do Marfim, e ele tem 19 anos. Ele fez sua estreia na Copa do Mundo, e ele foi eleito o melhor jogador do jogo. Olha que top, né? Imagina você aí, nos seus melhores sonhos, seus melhores planos de coisas que você imaginou fazer. Esse cara atingiu o ápice dele. Ser jogador de futebol, um cara que nasceu na África, nasceu na Costa do Marfim, de estrear numa Copa do Mundo, de ser o melhor desse jogo. Atingiu o ápice da carreira, assim, com 19 anos. Mas ele escreveu uma carta. E essa carta é destinada à sua irmã, que ela se chama Roxane. Assim, ele começou assim, cara Roxane, lembra daquele dia quando eu ganhei uma camiseta falsificada? Ele deixa bem claro, falsificada do Manchester United. E eu fui lá e com a minha própria mão eu escrevi o número 7 e um nome Cristiano Ronaldo. Você lembra quando nós dormíamos em uma casa que tinham 25 pessoas, e aí a nossa mãe queria assistir novela, e as pessoas queriam assistir filmes, tantas coisas, e eu esperava todo mundo dormir, todos iam dormir, quando dava meia-noite,
Eu ia lá, ligava a TV bem baixinho e assistia o futebol e sonhava. Eu me lembro que todos riam de mim, que eu não iria ser jogador de futebol, mas que você sempre acreditou em mim e dizia assim: você será melhor que o Cristiano Ronaldo. E ele continua dizendo nessa carta que teve um dia que ele fala assim para ela: você se lembra o dia que eu fui embora e com apenas 9 anos eu era um menino, mas fui levado por alguns adultos para fazer testes em vários times. Fiz teste no Arsenal, teste no Chelsea, teste nos Estados Unidos, em tantos lugares. Encontrei até alguns jogadores que eram famosos que diziam assim: nossa, você é bom. Mas que em todos os testes eu tive a negativa e recebi um não. Não fui aprovado. E que um dia eu tive que voltar para casa. E aí, todos desacreditaram de mim. Mas você falou assim: eu acredito em você. Você vai conseguir. E se passou uma semana, eu recebi um telefonema e eu fui contratado por um time da Espanha, se chama Leganés. Ele foi contratado por esse time, ele foi morar na Espanha. E ele continua contando nessa carta que o tempo foi se passando e houve o dia que ele fez a sua estreia. Sua estreia no time do Leganés com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade. E aí, ele estreou contra o Real Madrid. Sonho se realizando. Mas ao chegar no vestiário, seu telefone com várias ligações, as pessoas não paravam de ligar, assim que ele conseguiu atender, ele estava até irritado, ele fala: eu estava até irritado, as pessoas não paravam de ligar. Aí, ele diz assim na carta: você sabe como é a nossa família seca? Sem emoção? E eles disseram assim: ela se foi. Ele falou: o quê? A sua irmã morreu. E aí ele fala assim: meu mundo caiu, tudo ficou vazio, ficou triste. Ele ainda se lembrou de tempos em que ela e ele conversavam e que ele não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha fama, e eles sonhavam juntos em ser rico, em morar na França, em conquistar tantas coisas. E nesse momento, ele falou que tudo caiu para ele, tudo mudou. E mesmo com a morte da irmã, as pessoas depois continuavam ligando para ele. E ele fala assim: eu descobri nesse tempo, nessa carta que ele continuou escrevendo para ela, eu descobri nesse tempo que eu não quero ser rico, que não é bom ser rico. As pessoas me ligam sempre. Desde quando eu comecei a jogar o futebol, as pessoas me ligavam, eu mandava todo o meu dinheiro lá para casa, para minha família, para todo mundo. Eu não tinha casa ainda, não tinha carro, não tinha apartamento, eu dormia lá no vestiário do clube. Não tinha nem TV, mas eu mandava todo o meu dinheiro para eles. Eu descobri que nada disso tem valor. Eu descobri que agora nem emoções eu não tenho mais. Eu estou aqui hoje, fazendo a estreia na Copa do Mundo. Mas o meu maior desejo é que todos possam conhecer Roxane. Quem é você? A única pessoa que sempre acreditou que eu podia chegar aqui. Eu não sei se eu vou ser melhor que o Cristiano Ronaldo, eu não sei se eu vou conquistar tantas coisas, mas eu sei que para você eu sou o melhor do mundo. E que hoje, independente de tudo aquilo que eu for viver, a única coisa que eu desejava era que você estivesse aqui comigo vendo isso. É uma carta muito bonita que ele escreveu. Depois você pode acompanhar, procura lá essa carta, assim, tem muitos detalhes, muitas coisas interessantes, mas o que eu quero dizer para você? Talvez quando a gente fala sobre um tema desse, as melhores coisas da vida, você pensou em tantas coisas aí. Coisas que você quer conquistar, sonhos que você tem, lugares que você deseja morar. Mas se você não tiver as pessoas que você ama do lado, nada disso faz sentido. Esse menino estreou na Copa do Mundo, os sonhos de muitos garotos, inclusive do meu, de jogar uma Copa do Mundo, de estar lá. Mas para ele hoje, o que é mais importante é que a irmã dele possa ser reconhecida por tudo aquilo que ela fez por ele. Para ele hoje, o que é mais importante não é o dinheiro que ele tem, não é as conquistas que ele tem, ele já mudou de clube, está jogando num clube muito maior na Europa, ele já tem muito mais dinheiro, ele é rico hoje, ele é milionário. Mas para ele, que ele gostaria apenas de ter os seus sentimentos de volta.
que ele gostaria apenas era de ter a sua irmã com ele. Então as melhores coisas da vida não são as conquistas que nós podemos obter, mas as pessoas que acreditam em nós, as pessoas que estão conosco, que nos amam, que nos impulsionam, que acreditam em nós e que desfrutam daquilo que nós temos hoje conosco. Porque não importa o que você tem, de verdade, eu tenho algo para falar para você aqui nessa noite com 100% de certeza. Porque os maiores traumas que você já viveu ou que você vive hoje, as suas maiores decepções ou frustrações foram com pessoas. Foram com pessoas. Não foram com as coisas que você não conquistou, não foram com os sonhos que você não alcançou, não foram com as coisas materiais que você desejava tanto. Talvez você nem alcançou nada disso ainda, mas pessoas te feriram, pessoas te magoaram. E talvez hoje você não consegue caminhar, você não consegue sonhar, você não consegue ter perspectiva, porque você foi ferido por pessoas. E aonde eu quero que nós possamos hoje receber do Senhor essa palavra é entender que as melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas. É você ter com quem desfrutar daquilo que você vai conquistar. Então, para isso, você precisa entender algumas coisas pontuais. E a primeira delas é guardar os seus caminhos no Senhor. Existem bênçãos quando você guarda os seus caminhos no Senhor. Bênçãos que a palavra do Senhor aqui diz, você leu lá em Provérbios, que diz que aquele que não se esquece dos ensinos e que guarda no coração os mandamentos de Deus, eles terão o quê? Os seus dias aumentados aqui na terra. Terá vida, terá paz. Será aquele que diante de Deus encontrará favor e boa compreensão diante das pessoas. Diante das pessoas, nós lemos isso aqui. O Senhor, Ele é fiel com a sua palavra. Então, quando nós guardamos os nossos caminhos no Senhor, passamos a confiar nele, não de maneira superficial, mas profunda. O nosso coração passa a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o percurso. Sabe quando o Waze para de funcionar, saindo para um lugar que você não conhece, acabou o Wi-Fi, você fala assim, agora, para onde que eu vou? Será que eu viro para a direita, para a esquerda? Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, você confia nele de uma tal maneira que não importa se hoje aquilo que você está vivendo parece estar dando tudo errado, mas você sabe que Deus é contigo, que Deus é por você, que Ele é aquele que endireita os seus caminhos, as suas veredas, e Ele vai continuar sendo fiel a você, independente daquilo que os seus olhos estão vendo. É muito importante que para que você possa viver as melhores coisas da vida, primeiro você guarde os seus caminhos no Senhor, você seja alguém que tem os mandamentos, ou seja, a palavra do Senhor no seu coração. Porque precisa chegar um momento em que a gente realmente entende o que tem valor. Esse menino que está jogando a Copa do Mundo hoje, ele entendeu há pouco tempo, quando a sua irmã de 15 anos faleceu, o que realmente tinha valor. Que realmente tinha sentido. Porque hoje ele vive os maiores sonhos que eles tinham. Mora na Alemanha, é milionário, é rico, mas não tem a sua irmã ao lado para desfrutar de tudo aquilo que eles sonharam juntos. Não tem. Você precisa chegar um momento em sua vida em que você olha e fala assim, ó, não é o dinheiro que vai trazer a solução para mim. Não são as minhas conquistas que vai mudar aquilo que eu penso hoje, aquilo que eu sou. O que você precisa olhar que realmente tem valor são as pessoas que acreditam em você, as pessoas que impulsionam você. Isso é o bem mais precioso que nós temos. As pessoas que nos amam, podendo desfrutar conosco tudo aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos. Porque você acha mesmo que se você viver o seu maior sonho hoje, pensa naquilo que você deseja mesmo assim, sem as pessoas amadas ao seu lado, vai valer a pena? Não vai. Não vai valer a pena. Não vai. E hoje talvez você possa olhar e falar assim, cara, eu tentei tanto, eu busquei tantas coisas e coisas que não deram certo. A gente vai entender aqui também que existem caminhos que não são aqueles que você deveria caminhar. Que Deus, Ele traz livramentos a nós, como cantamos aqui e louvamos.
Nós precisamos reconhecer que Deus está em cada passo da nossa trajetória. Porque assim nós lemos aqui em Provérbio que diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Não é por aquilo que as pessoas fazem para você que você vai deixar de demonstrar aquilo que Deus é no seu coração. A bondade e a fidelidade não pode abandonar a sua essência, aquilo que você é. Se necessário, a palavra diz aqui, amarre no seu pescoço a tábua aqui, das leis. Uma metáfora para que você possa entender assim, coloque no seu coração, entenda, siga os meus mandamentos, seja fiel a mim, e você encontrará favor e bondade diante daquilo que eu sou e diante das pessoas. E ele continua dizendo assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aquilo que você chama hoje de atraso, aquilo que você chama hoje de situações que não têm acontecido na sua vida, Deus chama de proteção para você. Deus chama de proteção. Tem muitas coisas que você não está vivendo porque você não está pronto para vivê-las. Não é só sobre maturidade. Não é só sobre você ter condições. É sobre você viver a vontade de Deus. Então tem muitas coisas que você deseja hoje, que você olha e fala assim: as coisas não estão acontecendo, eu estou fazendo de tudo, não está fluindo. Porque Deus está te protegendo. Deus está te guardando, não somente das coisas terrenas, mas o principal que Ele deseja é guardar o seu coração e guardar a sua alma. Ele não quer que você se perca, Ele não quer que você se afaste dEle. Gente, nós aqui como igreja, você deve ter visto, eu vejo isso direto. Pessoas que desejam tantas coisas e essas coisas vêm e essas coisas afastam ela de Deus. Sair da igreja, não vir à igreja por alguma coisa que você está vivendo, é só um reflexo daquilo que você vive interiormente, intimamente. Existem pessoas que quando conseguem um trabalho, elas não vêm para a igreja. Porque está cansado, porque isso. Mas orou tanto, pediu tanta oração. Existem pessoas que quando tem um filho não vêm para a igreja. Mas orou tanto, pediu oração por isso. Tudo depois vira obstáculo para que a pessoa possa continuar nos caminhos do Senhor. Então muitas coisas que você não vive hoje, Deus está te guardando, Deus está te dando proteção, Deus está te livrando de você mesmo. Saiba que aquilo que você não compreende hoje pode ser exatamente o que vai preservar a sua alma no futuro. Tem muitas coisas que você olha e fala assim: não, isso aqui era para ter dado certo, isso aqui era para ter acontecido. Com certeza é Deus guardando seu coração. Eu me lembro que em 2012 que eu voltei para Jesus, tinha ficado uns 4, 5 anos fora dos caminhos de Deus. E, como eu disse para vocês, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Sempre foi. Eu me tornei. Virei jogador de futebol profissional. Só que chegou um momento que as coisas... Na verdade, em todos os momentos que eu tinha sempre uma boa proposta, alguma coisa, não dava certo. Não dava certo. E eu me lembro que sempre que depois eu sarava das lesões, que eu recuperava, eu voltava e tentava. E depois, antes de adentrar em algo, dava ruim de novo. E quando eu voltei para Jesus em 2012, eu me lembro até hoje, que depois de realmente ficar firme no Senhor, de realmente entregar o meu coração a Ele, de realmente ler a palavra de Deus e ser alcançado por Ele, eu estava em uma vigília, e ali intenso, orando, e ali Deus falou muito comigo. Até hoje eu não sei se foi alguém que veio orar comigo, eu não sei se foi um anjo, mas revelou toda a minha vida futebolística, digamos assim. Desde 7 anos lá, foi falando tudo, onde que eu joguei, onde que eu fiz, o que todas as coisas, tudo que era para acontecer e que não aconteceu porque Deus não quis. E que se eu quisesse continuar e que se eu desse andamento na proposta que eu tinha, era o fim da minha vida. Que Deus já havia me livrado, que não deu certo lá atrás porque eu não estaria vivo. E que não era para eu continuar porque não era o que Ele tinha para mim. Inclusive, a outra faculdade que eu iria fazer, que eu tinha acabado de passar no vestibular da Unicamp, era o que Deus tinha para mim.
E ele, inclusive, essa pessoa, esse anjo, que até hoje não fez, que eu estava de joelho orando assim, aí foi um derramar ali, falou assim, ó, você estava lá na sala, orando ao Senhor, porque você não sabia nenhuma das respostas de química, de matemática e de física, eram 24 questões dissertativas de cada, eu não sabia nenhuma, e se eu zerasse eu estava fora. E eu sempre fazia a prova rapidinho e ia embora. Aí eu orei e falei, Deus, se for o que o Senhor tem para mim, o Senhor me ajuda, porque eu vou ficar até o final, vou ser o último a sair, vai me ajudar a responder. E foi, inclusive, você fez essa oração para Deus, tem uma semana atrás. E assim, você passou porque Ele tem isso para você. E também não é para que você possa entrar nessa faculdade, ser preparador físico, ser treinador, igual você pensa. Não é o que Deus tem para você. Deus tem outros planos, outras coisas, e você sabe que Ele te quer como alguém aqui, ó, na igreja, firme. Ele te quer como pastor. Foi nesse dia. Então Deus, Ele guardou meus caminhos por muitas vezes, e quantas vezes eu joguei Deus contra a parede. Porque um dos motivos de eu ter saído da igreja foi porque as coisas não davam certo para mim no futebol. E eu me achava digno demais, certo demais. Imagina, um menino dos 11 aos 19 anos, na igreja, bonitinho, certinho. Eu só queria arrumar uma namorada e casar. Só vinha as coisas ruins, que queria fazer as coisas erradas. Virgem, até os 19 anos virgem. Querendo fazer o que é certo, dava tudo errado. Teve um dia que eu falei, Deus, o Senhor não existe não. O Senhor não existe. Porque se o Senhor existisse, eu que faço tudo certo aqui, ó, era para dar certo as coisas para mim. Então, até hoje não arrumei nenhuma namorada séria, não consigo casar, só vem as coisas erradas para mim. E eu não quero isso aí. Não consigo dar certo no futebol. Então o Senhor não existe não, porque eu faço tudo certo, eu sou merecedor. E eu já ganhei na cara de Deus, eu falei, o Senhor não existe não. Fiquei 5 anos longe dos caminhos de Deus. Nem Deus eu acreditava mais, gente. Nem Deus. Mas Ele não me abandonou mesmo nesse tempo. Deus não deixa você sozinho, mesmo quando você olha para Ele e fala assim, ó, não quero mais saber de você não. Deus, Ele olha para cada um de nós e olha para as suas situações hoje. Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as suas dificuldades, mas Ele continua sendo Deus na sua vida. Ele continua sendo Deus na sua vida. Só que hoje, e naquele dia, eu entendi que Deus estava guardando a minha vida, estava guardando os meus caminhos. Antes eu me frustrei. Antes eu me desviei. Antes eu deixei Ele de lado. Então a gente precisa guardar os caminhos de Deus para que a gente possa obter as bênçãos dEle. As bênçãos dEle. Mas é muito difícil, eu falo para vocês, a gente ter essa compreensão. E saber que nem tudo que a gente deseja, que a gente precisa, que a gente sonha, que a gente ambiciona, a gente vai receber. Quando a gente é pai, a gente começa a ver o filho ali e fala assim, ó, quanto tempo eu fiz as coisas erradas, né? Porque eu vejo o Noah hoje, tem 4 anos. Aí se eu for no mercado com ele 10 vezes no dia, ele vai querer um monte de coisa. Você sai do mercado sem o salário já do mês. Aí você fala, não vai ter pirulito hoje, não vai ter dinossauro hoje, não vai ter pudim hoje. Esse pudim deve ir na geladeira aí, misericórdia, toda vez ele quer o pudim. Fala, hoje não tem. E chora, esperneia, e dá vontade de, sei lá, e comprar só para a criança parar de espernear no meio do mercado. Aí você fala, não vou. Aí você aguenta firme. Fala, preciso educar, preciso ensinar, preciso que ele entenda que não é bom. É o que Deus faz comigo e com você. Tem momentos que você esperneia, você fala diante de Deus, eu quero. E Deus fala assim, não é bom para você. Não é bom para você. Tem coisas que você não consegue enxergar, mas Deus é soberano e Ele está guardando os seus caminhos. Só que muitas coisas que você deixou de viver, que até hoje você é frustrado com isso, você não entendeu que era Deus guardando os seus caminhos, que era Deus guardando o seu coração e protegendo a sua alma, você não entendeu. Mas Deus vem e te fala que essa noite eu estava guardando os seus caminhos. Descansa em mim. Isso aí que você quis viver tanto, não é mais para você. Eu tenho outros planos. É a gente entender que as melhores coisas da vida, nós vamos começar a viver assim que nós tivermos o nosso coração guardado no Senhor, guardado em Deus. Porque senão a gente vai viver as nossas limitações, a gente vai viver as nossas frustrações. Vai viver. Eu olho, igual eu falei para vocês aqui do Noah, e eu fico sempre buscando em Deus
ser uma referência para ele. Eu não tive referência de pai. Não tive um pai presente, não tive um pai que me impulsionou, não tive um pai que falou assim, bora, vamos lá, não tive um pai que me corrigiu, não tive um pai... Não tive. Eu lembro que uma das minhas maiores frustrações, depois lá na frente eu vi que eu buscava muito isso de ser jogador, era para quê? Para mostrar para ele que eu era bom de bola, que eu jogava bem. Porque ele elogiava todos os meus amigos, menos eu. Todo mundo da face da terra que me via jogar falava, você joga muito, menos ele. Então depois de grande eu fui entender que eu fazia isso para que ele pudesse reconhecer que o filho era bom. Nunca tive isso. Mas eu entendi depois que Deus me encontrou que eu tinha duas opções. Ou guardar esse trauma para mim, viver esse trauma para sempre, ou descansar no Senhor, entregar os meus caminhos a Ele, perdoar aqueles que tinham que perdoar. E hoje com a possibilidade de ser um pai diferente. Porque você pode replicar tudo aquilo que você viveu. Você pode, aquilo que te feriu hoje, continuar ferindo as pessoas do qual era para você amar e cuidar. Você pode. Você foi ferido. É justo o que você viveu. Você foi abandonado. Você foi magoado. Você foi abusado. Você foi deixada de lado. É justo o que você viveu. Você pode pegar essas feridas e mantê-las abertas e continuar ferindo as pessoas que estão ao seu lado. É uma opção que você tem. Ou você pode entregar os seus caminhos ao Senhor e receber as bênçãos dele de volta. E aí, em vez de você replicar aquilo que você viveu, você faz diferente. Você faz diferente. Porque você sabe o que é ruim. Você pode falar assim, mas eu não tive referência, não sei o que é fazer o bem. Você sabe, porque você sabe o que é ruim. Então é só você fazer diferente. Então hoje o que eu busco fazer pelo meu filho é ser um pai. Um pai presente. Eu quero que um dia, não a igreja me reconheça como um homem de Deus, mas que o meu filho me reconheça como um homem de Deus. Quero que um dia o meu filho olhe e fale assim, meu pai é um pai que eu admiro. Não quero que as pessoas olhem e falem assim, nossa, o Edu é um bom pai. Não quero que meu filho fale isso. Eu quero que o meu filho possa olhar para mim e falar assim, meu pai é um pastor temeroso a Deus. Esse é o meu objetivo. É deixar um legado para ele. Porque é ele que está me vendo todos os dias. Vocês me veem algumas vezes na semana. Eu posso demonstrar ser quem eu não sou. Mas para o meu filho, eu quero que ele veja quem eu sou. Eu quero ser a imagem e semelhança de Deus para ele. Eu quero que ele possa olhar para mim e entender assim, as melhores coisas da vida. Não é aquilo que meu pai pode me dar. Não é o presente que ele não me deu. Mas é a presença, é o amor, é o carinho, é o abraço. Então quando Deus nos chama uma palavra como dessa noite, nos traz um provérbio desse, é para que você entenda assim, filhão, filhona, descansa em mim, confia em mim. Guarde os seus caminhos agora em mim, para que agora a partir de mim, confiando em mim, de todo o seu coração, você possa ter as suas veredas endireitadas e agora você possa viver segundo o meu querer. Que senão você vai continuar olhando as suas limitações e falar assim, eu não posso ser um bom pai, eu não posso ser uma boa mãe, eu não posso ser um bom filho, eu não posso ser um bom amigo, eu não posso ser um bom esposo, eu não posso ser uma boa esposa. Mas não é sobre aquilo que você é sobre aquilo que você deixou de ser, porque você deixou de ser alguém que olhava para si, e agora você olha para o alto, e agora você olha para Deus, você deixou de ser alguém que era um miserável pecador e destituído da glória de Deus, e passou a ser alguém amado, restaurado e reconciliado e chamado de filho e filha de Deus. Porque você tem que sair de uma situação igual eu estava. Sabe por que eu me desviei dos caminhos de Deus? Porque eu me achava merecedor. Porque eu tinha bons comportamentos. E o Evangelho não é sobre bons comportamentos. É sobre um coração genuíno e transformado que renuncia à própria vida por amor a Deus. Foi quando eu entendi que eu falei assim, eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Eu não mereço nada. E aí, através da humildade, Deus se fez presente em mim, na minha vida. É o que você precisa viver hoje. Você precisa viver dessa forma, entregando seus caminhos ao Senhor, e entendendo que Ele é contigo. E que, muitas vezes, o que parece disciplina é apenas um cuidado dEle conosco. Mas seja alguém que faça diferente.
Porque as melhores coisas da vida é um dia alguém se lembrar de você por tudo que você fez por ele, e não por aquilo que deixou de fazer. E por todo o tempo que você dedicou a ele. É isso. É isso que realmente importa na vida. Mas para isso, você precisa guardar os seus caminhos no Senhor nessa noite. Entregar tudo a Ele. E reconhecer que sem Deus, você não é nada. E sabe o que mudou de 2012 para cá, para hoje? Na minha concepção de mente, nada. Porque eu entendo todos os dias que eu não sou merecedor, eu entendo todos os dias que sem Deus eu não sou nada. Isso é o que você precisa levar para a sua vida. Entender que sem Deus, sem o Espírito Santo em você e nas suas ações, você não é nada. Você não é nada. E o segundo ponto que eu falei para vocês, que é ter paz é permanecer fiel. Ter paz é permanecer fiel. Quem aprende a depender de Deus encontra algo raro nesse mundo, que é uma paz que independe das circunstâncias. A palavra do Senhor diz que é uma paz que excede todo entendimento, porque, presta atenção, se você entregou seus caminhos ao Senhor, se hoje você é totalmente dependente dEle, você encontrou algo que muitos não têm, e que muitos não vão entender. É uma paz. Você está tranquilo, você está tranquila, você sabe que Deus é contigo, você sabe que Deus é por você sabe que Deus está no controle, você não tem mais o controle absoluto da sua vida que você achava que você tinha. E agora você tem paz. Você pode olhar para sua conta bancária e está assim, está um desastre, mas você tem paz, que você sabe que Deus está no controle, está cuidando de você. Você pode olhar hoje para suas expectativas, para aquilo que não tem acontecido, e você falar assim, mas eu estou de boa, porque eu sei que Deus está no controle, que Ele está fazendo tudo aquilo que é importante para mim, porque estar em paz significa que você recebe a fidelidade de Deus. Você não mais questiona, você não mais busca fazer através das suas forças, através dos seus próprios entendimentos. Agora você confia. Agora você confia naquilo que Deus é. Porque entenda uma coisa, o coração que confia no Senhor pode até enfrentar a tempestade, gente, vai enfrentar, mas jamais caminha sem direção. Jamais caminha sem direção, porque agora você é direcionado pelo Senhor. Entregar os seus caminhos a Deus não significa que você não vai ter mais situações difíceis ou problemas a enfrentar. Significa que agora você é direcionado por Ele. Mesmo em meio às tempestades, você confia que Ele faz o melhor para você. As melhores coisas na vida é você ter paz no seu coração, é você ter a confiança de que Deus é contigo. Olha só o versículo 6, diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. É importante demais você confiar no Senhor. É importante demais você saber que isso é como um remédio para o seu corpo. Sabe por que você fica tão ansioso, porque você fica tão, assim, alucinado com tantas coisas, que você ainda não descansou no Senhor, você não confia. Você não recebe o refrigério na sua alma, porque você está buscando da sua forma, do seu jeito. Você não entendeu ainda que é Ele quem cuida de você. Porque as melhores coisas da vida é você ter paz em todo o tempo. É viver confiante em Deus e com uma vida entregue a Ele. É quando Deus é a sua segurança. Deus é a sua segurança. Se Deus é a sua segurança, se Deus é aquele que você confia, se Deus é aquele que te traz a paz que excede todas as circunstâncias, você transborda isso na vida das outras pessoas. Você transborda. Gente, nesses 3 anos que eu estou à frente da igreja, uma das coisas que mais alegra o meu coração é muitas vezes ouvir dos meus liderados, ouvir de vocês da igreja, dos membros, falar assim, nossa pastor, como que você consegue lidar tão bem com essas situações? Como você consegue estar em paz? Um dia uma líder chegou para mim e falou, pastor, como você consegue ficar em paz com essas situações que você passou aí? Aí eu falei, é tudo para honra e glória dele, filha.
Por dentro eu estava assim, Jesus, como que isso pode estar acontecendo? Deus, me ajuda, Deus. Mas é isso, é você confiar, entregar seus caminhos ao Senhor, é você depositar nele tudo aquilo que você é. Então, enquanto tudo estava desmoronando aqui, antes mesmo disso desmoronar, eu já tinha derramado minha vida no Senhor. Enquanto você dorme e dorme mesmo, descansa, eu estou lá orando por você. Estou orando por nós aqui como igreja. Eu não durmo de noite, é difícil eu dormir antes das 3 da manhã. Sempre foi algo meu. Então eu oro de madrugada por vocês, eu oro pelas situações, eu oro por tudo que está acontecendo. Oro. E quando acontece, então, eu oro mais. Eu falo, Deus, não sei nem o que fazer, agora eu oro com você. E quando vem alguém e fala assim, pastor, não sei como você conseguiu lidar em paz com isso, eu falo, glória a Deus, porque significa que eu estou transmitindo a paz para as pessoas. Por dentro eu posso estar assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Me ajuda, eu confio no Senhor, mas por fora as pessoas estão olhando e falando assim, olha só, o pastor está tranquilo, está em paz. É assim que as pessoas precisam enxergar a mim e a você. Sabe por quê? O primeiro lugar que a gente tem que se derramar é diante de Deus. É diante do Senhor. É óbvio que a gente precisa de pessoas depois para compartilhar, para estar junto, para falar, cara, me ajuda aí, ora por mim, ó, estou assim, estou assado. Eu tenho pessoas assim. Tanto os meus pastores quanto liderados hoje, que eu não tenho essa não, gente, de achar assim que, o pastor não pode ser amigo, não pode ser, se não puder, se um dia der ruim, deu ruim, mas eu entendo que se a gente vive algo hoje que a gente não pode viver o que é melhor, para que viver? João chamava Jesus de seu melhor amigo. E eu sigo Jesus, eu não sigo o que os outros falam aí, eu sigo o que Jesus fala. E Jesus tinha aqueles homens como amigos. Mas o que é importante é que as pessoas possam vir em mim e em você, mesmo em momentos de dificuldade, situações extremas, ver a paz que vem de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a paz vem de Deus, então é isso que as pessoas precisam ver em nós. Em nós. É isso que alegra o meu coração hoje, ver que nós confiamos nele. Ter paz é permanecer fiel a Deus, fazer o bem sempre, em todas as oportunidades. Gente, isso aqui eu falo para vocês, é a graça de Deus. Eu vi muitas situações difíceis na minha vida, tanto ministerial, com pessoas, tá? Quanto pessoal. E graças a Deus eu não tenho raiva de ninguém, não tenho nada contra ninguém, Deus é maravilhoso. Até uma vez, uma sociedade que eu tive, que eu vou falar para vocês, pensa num cara assim, ó, que você estendeu a mão, que você cuidou, que você discipulou, que andou com você, que assim, através da sua vida, Deus mudou a vida da pessoa. Fui sócio dele, tive uma academia junto com ele, cara, só Jesus na vida dele. Eu saí, irmão, vamos desfazer essa sociedade, quero continuar sendo seu amigo. Eu sei que esse coração, ele não. Mas eu não posso mudar aquilo que outra pessoa pensa. E a Flávia falava assim, como que você pode tratar esse menino assim? Como que você... Eu falava, amor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Confie no Senhor e guarde. Guarde o seu coração nele. Sabe por quê? Assim nós experimentamos a intimidade com Deus. O que nós temos que mais buscar e desejar é ter intimidade com Deus. É com Ele. Com Ele. Pessoas vão nos frustrar, pessoas vão nos magoar, pessoas vão nos decepcionar. Mas aí a gente olha para o Senhor, a gente confia nele e a gente entende que isso é para o nosso bem, que isso é para a nossa edificação, que isso é para o nosso amadurecimento. E aí a gente começa a desfrutar das bênçãos do Senhor. Porque se tem algo que é extraordinário, que é uma das coisas melhores dessa vida, é você desfrutar das coisas que Deus tem colocado em suas mãos. Se não lembrar de nada dessa palavra, lembra disso aqui. O que Deus tem colocado em suas mãos não é só para que você possa suprir as suas necessidades, mas é para que você desfrute dela. Desfrute dessas coisas com as pessoas que você ama. Não adianta nada hoje você ganhar 10 vezes mais do que você ganhava 5 anos atrás, você não faz uma viagem com a sua esposa, você não faz uma viagem com a sua família, você não compra uma coisa legal para as pessoas que você ama. Você está guardando para quem? O pastor Lucinho fala que o bicho vai comer tudo. O bicho vai comer, velho. Então desfruta, você precisa desfrutar. Desfrutar. Mas para desfrutar, você precisa guardar os seus caminhos no Senhor, confiar nele, você precisa ser fiel a Ele para que você tenha paz, senão você não vai desfrutar. Você não vai desfrutar. Você vai viver a sua vida maluca assim, ó, o tempo todo. O tempo todo. Sabe o que é interessante? Foi exatamente assim que nós fomos alcançados. Desse jeitinho que nós somos.
somos alcançados pela graça de Deus. O dia que Jesus nos alcançou com o seu amor infinito, com a sua graça imerecida. E a gente ainda não entendeu que Deus deseja que nós venhamos a crescer o tempo todo. Que é o último ponto que eu falo para vocês. Cresça no meio dos seus acertos. Cresça por meio dos seus acertos. Mas cresça também nas correções do Senhor. Porque assim como nós lemos aqui, a palavra do Senhor diz que você honra o Senhor com os seus bens, com as suas primícias, de toda a sua renda. Você honra o Senhor. Você honra o Senhor. Então, a partir do momento que você guarda seus caminhos do Senhor, que você confia nele, que você tem paz, você honra o seu Deus. Nós somos uma igreja, eu acredito que você já conhece o nosso coração, que a gente ensina, assim como foi falado aqui nessa noite, cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. É um princípio que nós ensinamos para vocês, serem espontâneos, serem generosos, entregarem ao Senhor. Mas eu não posso deixar de ensinar para vocês outro princípio que Deus fala aqui nesse provérbio, que diz assim, ó: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Porque hoje, se você confia no Senhor, hoje se você tem paz no seu coração, hoje se você entende que Ele cuida de você, você não precisa esperar pagar todas as suas contas, você não precisa esperar ver se vai dar para você devolver ao Senhor o seu dízimo. Honrar a Ele com aquilo que Ele tem confiado em suas mãos. Não é sobre uma parte que você devolve a Ele, mas é sobre você colocar diante dEle que você já entendeu que 100% do que você tem provém dEle. Você não entrega 10 e vive com 90, 100% é dEle. É você entender que fala assim, Deus, eu vou te honrar com as primícias. É você colocar diante do Senhor. Porque se hoje você tem dificuldade, às vezes, de devolver ao Senhor uma parte daquilo que você ganha, e às vezes você pode achar que é pouco, né? Tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de devolver uma parte, vamos por lá, de R$1.000. Imagina quando você ganhar 10. Imagina quando você ganhar 100. Imagina quando você ganhar 1 milhão. Vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil? É você honrar o Senhor com as primícias daquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os seus celeiros ficarão completamente cheios. É uma promessa de Deus. Quando você demonstra a Ele que você confia, que hoje você tem os seus caminhos endireitados por Ele, que você honra o Senhor de todo o seu coração, com aquilo que Ele confia em suas mãos, Ele deixa essa promessa. Ele transborda os seus celeiros e os seus lagares. Ele transborda. E por fim a gente encerra esse provérbio falando sobre a disciplina, sobre a repreensão que o Senhor faz. E por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Porque assim como um pai repreende o seu filho, porque Ele ama. Então, agora você precisa, além de ter paz e permanecer fiel ao Senhor, entender que você precisa amadurecer e crescer em muitos pontos. E quando começamos a nossa vida com Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele nos dá um novo coração, uma nova maneira de viver. Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, a melhor coisa da vida que acontece com você é perder a sua vida. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então agora você entendeu que realmente você conseguiu se libertar de si mesmo. E não é mais um mísero pecador, mas agora é um filho amado, uma filha amada. Você entendeu que a melhor coisa da vida é renunciar a si mesmo, seus prazeres, seus desejos, as suas vontades, por amor a Deus. Não é sobre uma imposição humana, não é sobre uma imposição de uma igreja, mas é sobre alguém que agora colocou seus caminhos diante do Senhor, o seu coração, e agora passou a ter uma nova vida. Porque a melhor coisa dessa vida é nascer de novo. É nascer de novo. E você pode nascer nessa noite novamente pelo Espírito. Aquele que nasce de novo entende que agora o melhor que podemos fazer é passar tempo com Ele, é passar tempo com Deus.
Você precisa começar a entender que a sua vida não é limitada sobre os seus erros, ou sobre os seus acertos, ou sobre o que você pode ou não pode fazer. Sabe aquela coisa assim, eu posso fazer isso? É pecado fazer isso? As perguntas precisam começar a mudar na sua cabeça. Para que você comece a viver uma nova vida, você precisa mudar as perguntas na sua cabeça. Que se você ainda tem essas perguntas na sua cabeça, do que você pode ou não pode fazer, se é pecado ou não, se é algo que te incomoda hoje, eu já falo para você, é o Espírito Santo falando para você, não faça, não faça. Sabe por que hoje existem muitas coisas que são lícitas, muitas drogas lícitas, que a lei humana aprova, e nem por isso a gente deve fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês, que casa muito bem, bebida alcoólica. Há 10 anos atrás, era assim, mais que o normal. Agora, pelo menos, não pode beber e dirigir, que aí é lei mesmo, você vai preso. Mas aí tem muitas pessoas que ainda questionam e perguntam, mas eu posso beber? É pecado beber? A pergunta não tem que ser essa. A pergunta tem que ser assim, eu agrado ao Senhor quando eu faço isso? O que de bom vem quando eu bebo uma bebida alcoólica? Me fala uma coisa boa. Se você vier aqui, ou depois do curso, fala assim, pastor, eu te falo uma coisa boa. Se falar uma coisa boa para mim, aí eu dou ok. Aí eu falo. Porque senão a gente sempre vai olhar e falar assim, mas a Bíblia não condena quem bebe, só quem se embebeda. E eu consigo me controlar. Mas o pai de alguém já deu tapa na mãe dele por causa de uma bebida alcoólica. Alguém já matou outra pessoa por causa do consumo de bebida alcoólica. Existem muitas vidas que estão aqui hoje com lembranças horríveis, memórias horríveis da sua infância por causa da bebida alcoólica. Existem pessoas agora, enquanto a gente está cultuando aqui, em acidentes terríveis de carro lá fora, por causa da bebida alcoólica. Então, quando a gente entende que nós nascemos de novo, a gente muda as perguntas. Porque tem coisas que você sabe que não é mais para você fazer. Tem lugares que você sabe que não é mais para você frequentar. Não é sobre assim, que roupa que eu visto? Será que eu visto essa roupa? Será que eu ponho? Será que eu não? Será que é pecado? Será que não é pecado? Porque se não for pecado, eu vou continuar vestindo. É sobre o que está no seu coração. A pergunta é assim, por que eu estou vestindo essa roupa? Eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas desfrutem daquilo que eu sou, da minha beleza. A pergunta tem que ser essa. Porque agora você nasceu de novo, agora você deseja agradar ao Senhor, não mais agradar ao próximo. A pergunta tem que ser essa. A pergunta tem que começar a mudar. Se nós nascemos de novo, a gente entende nem tudo que é lícito me convém. Porque o crescimento dói, gente. O crescimento dói. Amadurecer leva tempo. Mas sabe o que acontece? O ser humano ele busca concessões para poder transformar a liberdade que Deus nos dá em libertinagem. Isso é um problema que nós temos. Mas agora eu não faço, sabe por quê? Por amor a Deus. Por amor a Deus. Porque senão sempre serão essas perguntas. E se você já me perguntou, você sabe que eu não respondo muitas delas. Pastor, eu posso ouvir a música tal? É pecado ouvir a música tal? A pergunta tem que mudar. Por que eu ouço as músicas? O que a música representa na palavra de Deus? Quando você lê lá a palavra de Deus, fala sobre o quê? Adoração. Exortação. Davi tocava harpa com os hinos para que os demônios saíssem de Saul. Se você ainda acha que as músicas não tem problema nenhum por causa das letras, entenda. Se você nasceu de novo, as perguntas têm que mudar. Agora você pergunta para Deus. Para de perguntar para o pastor, para de perguntar para os líderes, pergunta para o Senhor. Eu posso? Eu falo para vocês, gente, depois que eu voltei para Jesus, para que eu vou ficar ouvindo sertanejo? Por que eu vou ficar ouvindo pagode? Eram os lugares que eu frequentava, os lugares que eu ia. E se eu ouço hoje, ainda eu lembro. Na minha época era Jorge Mateus, era como é que chama lá? Tem um monte de povo lá, que já é mais antigo assim, não era esses povo novo, que nem sei o nome, mas era um monte, eu ouvia todos. Era Exalta Samba, era não sei o quê. Eu vou continuar ouvindo hoje, para quê? Vai me lembrar o que de bom? Vai me trazer a adoração a Deus? Se hoje eu estou ali, eu começo a ouvir um louvor, me dá vontade de adorar a Deus, me dá vontade de orar ao Senhor, de agradecer. Com você é assim? Não sei, porque comigo é. Quando eu começo a ouvir um louvor, eu falo, dá vontade de adorar a Deus. Vontade ai, obrigado papai por isso. Mas quando eu ouço um sertanejo, graças a Deus eu não ouço mais, né? Nem no carro não tem lá nas coisinhas lá gravadas, não tem mais.
Mas às vezes se o vizinho começa a ouvir, eu falo, Jesus, como que eu ouvi esse trem ruim? Olha, só fala de desgraça, só fala de gente que perdeu, que tomou um chifre, que isso aqui, olha que loucura, que coisa besta. Mas as perguntas têm que mudar, gente. Tem que mudar, porque agora você entendeu que você nasceu de novo. Não é sobre o tipo de música mais, não é sobre o tipo de roupa mais, é sobre o coração que você tem agora. Porque as melhores coisas da vida não é mais você se preocupar com aquilo que os outros pensam, é você se preocupar com aquilo que Deus pensa de você. É você agora entender que assim, eu faço por amor a Ele. Porque tem tantas outras coisas que eu podia ficar aqui falando para vocês, né? Que eu ouço sempre. Por que eu devo me relacionar, pastor? Tem que ser da igreja? Não tem que ser da igreja? Como é pecado, não é pecado? Mas a pergunta, dessa que eu vou falar para você, porque de relacionamento é importante, a pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: qual o preço você está disposto a pagar por esse relacionamento? Qual o preço? Porque vai chegar a conta desse relacionamento para você. Por mais boa que essa pessoa pareça hoje, um dia você vai ter que pagar o preço por ele, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você está disposto? Se está disposto, você faz. Se não está disposto, nem entra. Não vai. Não é só porque é da igreja, não. Tem muita loba aí, muito lobão também, viu? Então toma cuidado. Toma cuidado. Mas coloque diante do Senhor os seus caminhos. Honre ao Senhor com tudo aquilo que você é. Sabe por quê? As quedas começam muito antes dos pequenos tropeços. A queda todo mundo vê, mas os pequenos tropeços ninguém vê. Ninguém vê. Tropeçada que você dá nas calçadas aí na rua, ninguém vê, mas o dia que você cair, todo mundo vai ver que você caiu. Todo mundo. Elas nascem nas distrações que você alimenta. Tem muitos pecados que você já viveu, ou que talvez você ainda viverá se você não romper essa noite, das distrações que você está se permitindo. Daquilo que você está se permitindo viver hoje, está alimentando. Das conversas que você alimenta no WhatsApp, que você alimenta no seu trabalho, que não deveria. Dos desejos não vigiados. São as pequenas concessões, lembra? Sabe para que existem? Para que a gente possa ter a libertinagem. Essas pequenas concessões que você faz em silêncio no seu coração, que te afastam de Deus. O perigo, o pecado raramente se apresenta como uma destruição imediata. Ele costuma chegar de maneira sedutora, ser convincente, prometendo prazer sem consequências, liberdade sem limite. Então faço uma pergunta para você essa noite. Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas escolhas? Elas agradam ao Senhor? Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Reflita sobre as suas escolhas nessa noite. Sobre aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem se alimentado. E lembre-se, as escolhas que você faz hoje, momentâneas, por impulsão, elas podem deixar marcas profundas no seu coração. Atalhos emocionais custam caro demais, caro demais. Deus, lembra isso aqui, Deus ele não te disciplina, Ele não te restringe por nada. Ele não quer que você não viva a sua vida. Deus não te dá alertas para que eu não quero que meu filho faça nada. Não, mas para preservar a sua vida. Para guardar o seu coração. É por isso que Deus, Ele cuida de você. E lembre-se, toda chama fora do propósito acaba deixando marcas. Se você tem um galho na fogueira, ela está ali numa unidade só, mas a hora que ela sai, ela deixa a marca na grama, ela deixa a marca em outros lugares que ela vai tocando. Se Deus te chamou, se Deus alcançou o seu coração, se hoje você tem um coração rendido a Ele, você tem um propósito diante dEle, você tem a marca da promessa, tem a marca do Espírito Santo, e você fora do seu propósito, vai deixar marcas em pessoas, ou pessoas deixarão marcas em você, até que você possa voltar o seu coração para Ele. Nessa noite eu quero convidar você a fazer a melhor escolha da sua vida, porque para que você possa escolher ao Senhor, para que você possa nascer de novo, eu te convido a renunciar a sua vida por amor a Cristo nessa noite. Essa noite eu quero te convidar a entregar o seu coração diante dEle, os seus caminhos diante do Senhor.